Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero começar perguntando pra você, você tá sentindo que o mundo hoje, ele tá muito diferente, mais caótico, até mesmo mais acelerado? Você tá sentindo que essas energias, essas mudanças têm despertado em você até mesmo preocupações que você não tinha, né? E não é só uma impressão isso não, na verdade está acontecendo. Estamos vivendo, por exemplo, eu poderia pôr uma guerra invisível, né? Energética, mental, espiritual. Não é uma guerra deste ano especificamente falando, mas é uma década, é uma guerra que já está durando milênios com a humanidade. Quando você começa a estudar isso, até pertencendo, né, a ordens iniciáticas, sociedades secretas, você começa a ver que existe algo, por exemplo, que a humanidade poderia já estar fazendo. Então a gente pensa em passado, presente e futuro. Até mesmo a intercambiabilidade em relação de realidades e dimensões, tecnologias que vários inventores já conseguiram descobrir, entre aspas, porque nada é descoberto, tudo é só trazido de novo. E nesse caso a gente ainda não usa. Desde carros, né, que poderiam usar o magnetismo, energia elétrica que não precisa pagar, porque a Terra já é um grande ímã magnético, alimentação completamente diferente do que a gente tem hoje, viagens com outros povos, né? Então a gente fala de extraterrenos, né? A gente basicamente é terráqueo, não somos humanos, né? Somos terráqueos, e a gente pertencer e ter a consciência de fazer parte de uma família intergaláctica, né? Isso não é realidade hoje. A gente ainda fica falando, será que tem OVNIs? Será que na verdade existe energia livre, né? Será que na verdade carro elétrico é o futuro? Então assim, não, né? E quando você começa a entender tudo isso, né, estudando cada vez mais, se fortalecendo, você começa a ficar mais humilde, né, porque você começa a conhecer pessoas, conteúdos, você começa a fazer parte da sabedoria, né? Então a sabedoria, ela não tem fim, não tem começo, né? Então é alfa e ômega. E aí no caso você consegue manifestar no meio do caos. Eu poderia usar um pouquinho de hermetismo aqui com você, esoterismo, ocultismo, que o caos, na verdade, não é ruim. O caos é apenas um lado da moeda. Usando o princípio da polaridade, existe o caos, existe a ordem. Ou mesmo a lei da correspondência. O que está em cima é o que está embaixo, o que está embaixo é o que está em cima. Então tudo, na verdade, acontece por um motivo e esse motivo tem que existir e a solução para esse motivo também existe. Tá? E aí as pessoas dão outros nomes, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma cruz, você tem a solução, um problema tem uma resposta e assim por diante, né? O caos mundial não é por acaso, né? Existe uma reprogramação coletiva. Isso já está sendo feito, como eu falei, há milênios com a humanidade. Tem pessoas que chamam de diversos assuntos, teoria da conspiração, chamam às vezes, na verdade, pessoas de mentirosas, né? Mas quando até mesmo se dizem cientistas, sabendo do que já foi descoberto ao longo da história da humanidade, mas utilizando ainda princípios os quais sempre fazem com que a humanidade continue escrava mentalmente. Por isso que a gente usa o conceito de matrix mental. A matrix mental, ela existe para controlar como se fossem puppets, né? Então, marionetes, as pessoas. Então, crises, colapsos, medos em massa, né? Isso até usando a psicologia foi criada por eles também. Inclusive, você vai ter várias vertentes que questionaram isso. Você vai ter a briga, por exemplo, você gosta de psicologia, entre o Freud e o Jung, né? O Carl Jung e o Freud, né? Sigmund Freud. Por que o Jung brigou com o Freud? Procure que você vai entender, né? Então, tudo mexe com o inconsciente coletivo, que é um conceito até que o Jung, ele focou muito. Inclusive, a linha do Jung, ele vai muito para uma linha oriental, como se fosse esotérica, por causa disso, porque ele redescobriu também conceitos. E eu não tô, vamos falar, bajulando o Jung. Eu sempre falo assim, procure conhecer todos, né? E você tira suas próprias conclusões. Isso é o conceito da maestria da mente. Mas quando você começa a ver que outras pessoas também fizeram o mesmo caminho, existe algum tipo de coincidência, não? Então, assim, a reprogramação coletiva é uma forma de controle vibracional, controle de massas da humanidade. Você vai procurar, por exemplo, tem dentro de vídeos, né? Então, como que a publicidade é feita, o marketing para crianças, para você, para consumir drogas, para consumir determinados tipos de conteúdo e assim por diante. Tudo tem um princípio. Então, onde pensamentos negativos hoje, por exemplo, eles são alimentados em escala global. Se você pensar, por exemplo, ligando a televisão, vendo os filmes seriados que acontecem, é muito difícil, quiçá, vamos falar, uma agulha no palheiro, né? The needle in the haystack em inglês, você achar, por exemplo,
alguma coisa relacionada a alguma coisa positiva. Então, coloca hoje no YouTube, na sua televisão, né, a TV aberta, canais, vamos dizer assim, HBO, Max, Amazon Prime, você vai ver enfim, todos esses streamings, algum filme, seriado positivo. Você pode até colocar nos comentários, você pode falar com a gente pelas redes sociais, né? E aí, nesse caso, me fala algum filme que tenha um cunho positivo. Você vai ver que a maior parte é negativo, né? Então vai ter crime, assassinato, drogas, reiterar uma atitude negativa e assim por diante. Mas também essa reprogramação coletiva é uma oportunidade, como até o ideograma de perigo, né? De risco, desculpa, chinês, né? No caso, mandarim. Que na verdade representa tanto perigo ou oportunidade. E qual que é a oportunidade? O caos quebra o velho sistema e abre espaço para o novo. Não é à toa que eles adoram brincar com isso, né? A gente fala da velha ordem mundial como da nova ordem mundial, né? Existiu, existe, existirá, porque basicamente é o sistema que eles criaram, é basicamente o sistema que as pessoas acham que na verdade é mentira ou mesmo não estudam e nem sabem sobre isso. Então as guerras invisíveis também acontecem dentro de nós. Existe uma guerra entre medo, a guerra da fé, então nesse caso medo e fé. Existe a guerra entre escassez e abundância. Existe a guerra, por exemplo, entre o controle e a intuição. A intuição, inclusive, o Einstein falou, né, sobre isso, porque ele também viu que a intuição é algo intangível. Ele brigou muito com Tesla na época, que o Nikola Tesla e o Albert Einstein pertenceram à mesma linha temporal. E ele sabia que o Tesla estava muito mais certo que ele em relação à parte da intuição, então das forças que são intangíveis. O Tesla, inclusive, fala, a partir do momento que, na verdade, a humanidade conseguir utilizar esses princípios que são intangíveis, ela vai avançar em 10 anos, o que não... ele colocou em 1 ou 10, mas vou colocar como 10, vai conseguir avançar em 10 anos aquilo que não avançou em 100. Né? Então é fascinante você estudar sobre isso. A verdadeira batalha, ela não é externa, não é exterior, vamos dizer assim, mas ela é mental, é uma guerra emocional, é uma guerra vibracional. E quando você começa a entender isso, quando a gente criou a alquimia da mente, foi para você se controlar, você virar mestre de você, e você vencer-se por dentro, então criando uma nova realidade para fora. Então, toda a transformação começa de dentro para fora. Mas não uma transformação basilar, uma transformação superficial, mas uma transformação real. Você vai começar a questionar tudo. O seu corpo, a sua mente, o seu espírito, quem está do seu lado, o que eu estou escutando, o que eu estou vendo, o que estou ouvindo, o que estou sentindo. Tá? E a manifestação quântica no meio dessa tempestade, desse caos, acontece. A física quântica, por exemplo, ela mostra que a realidade responde ao observador consciente. Então você vai se tornar muito crítico em relação a tudo que você recebe. Além disso, no meio do caos, por exemplo, quem mantém uma frequência elevada, colapsa possibilidades diferentes. Você vai ver isso, e provavelmente você já está sentindo isso, que você pensa muito, muito diferente dos seus amigos. No trabalho, você nem consegue falar sobre isso que a gente está falando. Às vezes você se torna, uma pessoa nerd, ou mesmo você não gosta de falar sobre isso com eles porque eles são preconceituosos, não é verdade? Né? Além disso, o segredo para você... É como se você se aceitar, né? Porque faz parte. É não reagir ao externo. Então, criar a sua realidade a partir do interno. E a sua nova realidade já está aqui, mas vai estar em outra frequência. Tem gente que, por exemplo, que faz essa transformação e quer mudar os outros. Né? Não, mas essa pessoa precisa mudar. Eu preciso mudar meu marido, Diego. Eu preciso mudar minha esposa, Diego. Eu preciso mudar meus filhos. Começa de dentro. Você vai ver que, na verdade, as coisas vão agir naturalmente e as coisas vão alterar como se fosse mágica. O pessoal gosta de dar um nome de milagre, sorte. Muitos ainda vivem, por exemplo, presos ao velho mundo. Por quê? O velho mundo é o que eu conheço. Mas a partir do momento que eu entro no mundo das infinitas possibilidades, o novo acontece. Quer eu queira ou não, e isso acontece. Até, por exemplo, dos 28 anos ali tem o retorno de Saturno, aos 56 anos da sua vida também vai acontecer. Que são o quê? Formas do universo, da existência, Deus, Buda, Krishna lá, grande arquiteto do mundo, a forma que você chamar, para chamar sua atenção, olha, tem coisas que você não está fazendo com a sua vida, né? Mas para quem está desperto, por exemplo, já está acessando uma nova realidade de tempo, dinheiro, espaço, propósito, e esses tipos de conceitos, eles fluem com mais facilidade, porque você já está aberto.
Então, a chave de tudo para a gente evidenciar isso é sair do medo, né? Entrar, por exemplo, mais na energia do coração. Então, o coração ele emite mais ondas eletromagnéticas que o nosso cérebro. Entender que a intuição faz parte e vibrar como tudo já fosse real. Então, ou seja, é você mudar a sua vida como um todo. O caos vai acontecer sim e sempre. Não espere as coisas melhorarem para você mudar. Melhore as coisas internas que as coisas externas mudam, naturalmente. Ah, Diego, mas eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que fazer isso, Sim, eu não tô dizendo que não. Aqui não é receita de bolo e nem milagre. O que eu falo pra você é, a vida é o que é. Tem sempre oportunidades novas aparecendo todos os dias. Mas quando você começa a despertar-se, você vai criar o que? A possibilidade de conhecer gente nova, novas oportunidades profissionais. A gente pode colocar como renda extra, mas pode ser renda passiva. E você conhecer também pessoas que, na verdade, vão poder te ajudar no meio do processo. Sempre existem essas pessoas, mas às vezes você está o quê? Cega para enxergar essas oportunidades, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.